Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. A palavra de Deus, ela é precisa, ela tem a perfeição do Criador. Salmos capítulo 33 diz que os céus, os exércitos dos céus foram criados pela palavra do Senhor. Tudo veio a se formar. Ele falou, logo tudo se fez. Então nós vemos pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. E a bússola do cristão, do verdadeiro crente, é a palavra de Deus. E hoje também nós vamos falar sobre o que isso determina na vida de uma pessoa. O conhecimento das profecias. Nós temos aqui algumas passagens, citações que nós vamos fazer, de profecias que já se cumpriram e que foram pronunciadas. E aqueles que ouviram e deram crédito, essas pessoas se salvaram. Essas pessoas conseguiram se livrar da morte e realmente do perigo. Igualmente nós temos profecias para se cumprirem ainda nos dias de hoje e para o futuro. Então é muito importante nós termos esse conhecimento. Nós vamos ler uma profecia agora que se encontra no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 24, versículo 15 ao 20. O pastor João Ananias vai ler para nós. Medite nessa profecia do qual nós iremos discorrer então sobre o assunto nesta manhã. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Essa profecia o Senhor Jesus Cristo pronunciou com respeito à profecia de Daniel, que falava da assolação no lugar santo, que estaria determinando aí, profetizando o que ocorreria com Jerusalém, o templo de Jerusalém dos contemporâneos de Jesus Cristo. Aqui Jesus está falando de um acontecimento na época dele que ocorreria mais ou menos 30 anos após a morte do Senhor Jesus Cristo. 38 anos, mais ou menos, 39 anos. Essa profecia se refere ao que ocorreu quando Tito Vespasiano destruiu o templo, e ali muitos judeus foram mortos em Jerusalém, dispersos, crucificados ali ao entorno de Jerusalém. Isso está narrado pelo historiador Flávio Joséfos em História dos Judeus, História dos Hebreus. E essa profecia o Senhor Jesus está falando aos seus contemporâneos, aquelas pessoas que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo. E ele fala que quem ouvisse a chegada desses exércitos no lugar santo era para fugir, era para realmente não ficar ali. Nós sabemos que na época do Senhor Jesus Cristo havia muitos judeus que estavam lutando contra o Império Romano. Eles queriam a supremacia israelita sobre o Império Romano.
E havia então os rebeldes, os zelotes, os judeus zelotes, enfim, muitos que estavam criando exércitos para resistir o poder romano. Certo, pastor João Ananias? Exatamente. E as pessoas que ficaram atentos, né, ao dito pelo grande profeta, né, o Senhor Jesus Cristo, então pôde se salvar, né? Não é isso, evangelista? Então, o que ocorreu? Essas pessoas, positivo, essas pessoas, elas ouviram a profecia que saiu dos lábios do Senhor Jesus. E o que aconteceu? No ano de 69 da era cristã, quando Tito foi ordenado que viesse contra Jerusalém, diz o historiador Flávio Joséfos que os exércitos chegaram a entrar com seus estandartes dentro da cidade, mas sem nenhum motivo explicado. Eles voltaram, eles não invadiram. Parece que o general havia recebido uma carta urgente notificando a morte de um parente dele, e ele então deixou com que aquela invasão fosse adiada. Os cristãos que ouviram a palavra do Senhor Jesus, essa profecia da qual nós estamos aqui mencionando, eles não deixaram para depois. Pegaram as suas coisas, saíram e foram embora de Jerusalém. Mas os judeus, crendo que eles teriam vitória sobre Roma, que eles conseguiriam se libertar do jugo de Roma, a maioria deles não atentaram para as profecias dos profetas, não atentaram para o que Jesus falou. Nós sabemos que muitos profetas profetizaram a respeito dessa invasão que haveria em Jerusalém. Vejamos, por exemplo, em Mateus capítulo 23, o que o Senhor Jesus volta a falar a respeito da cidade de Jerusalém, né? Versículo 35 ao 39. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, essa profecia que o Senhor Jesus Cristo falou, ele está se referindo ao que os profetas profetizaram a respeito de Jerusalém, e também se lamentando sobre Jerusalém, porque nós sabemos que o povo de Israel, mais especificamente o povo judeu, eles não aceitaram Jesus Cristo. Como diz a profecia, veio para o que eram seus, né? Para os seus, e os seus não o receberam. E nessa profecia que o Senhor Jesus Cristo fez, como nós estávamos falando a respeito de Tito, ele, sem nenhuma explicação, ele pegou e voltou. Cestio Galius, né? Aí o que aconteceu? Ao ele voltar, os cristãos viram isso e lembraram da profecia que o Senhor Jesus havia falado sobre Jerusalém. E foram embora. Eles foram embora. Os judeus teimosos, eles não acreditaram. Eles estavam achando que realmente iam vencer o jugo do Império Romano e ficaram. Um ano depois, Tito Vespasiano volta, sitia Jerusalém, e ali há uma grande mortandade. Cumpre-se inclusive a profecia que os profetas falavam, que as mulheres comeriam dos seus próprios o fruto do próprio ventre. Flávio Joséfos
diz que o aperto da cidade foi tão grande, que a fome foi tão grande, que as mulheres judias, ao parirem seus filhos, elas tiveram que se alimentar do próprio fruto do ventre. Tal era o aperto e angústia que se apoderou sobre a cidade de Jerusalém, com o cerco das tropas de Tito Vespasiano. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando estava ali na via do Calvário, ele olhando para aquelas mulheres que lamentavam, diz a palavra de Deus, em Lucas 23, nós vamos ver o que aconteceu quando Jesus estava ali a caminho do Gólgota carregando a cruz. Diz que as mulheres batiam no peito e choravam ao ver a cena do Senhor Jesus Cristo sofrendo ali com a cruz. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala àquelas mulheres. E seguiam a grande multidão, Lucas 23, 27, e seguiam a grande multidão de povo e de mulheres, a quais batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Tudo aquilo que estava ocorrendo, a rejeição do próprio Filho de Deus, o povo judeu não enxergando a luz dos profetas, não enxergando o que os profetas falavam a respeito do Cristo que haveria de sofrer, que haveria de padecer, um homem desprezado, como diz no livro de Isaías, capítulo 53, desprezado, homem de dores, que sabia o que era sofrer. Diz que o povo de Israel não faria caso dele. E quando Jesus estava ali realmente no caminho para o Calvário, naquele sofrimento, ele, no olhar profético, olhou para aquelas mulheres e disse: por que vocês estão chorando por mim, lamentando por mim? Antes lamentai por vós, ai de vós que amamentais. Porque Jesus, com seu olhar profético, já estava vendo o que iria acontecer de terrível com a nação de Israel, com Jerusalém. Ele estava profetizando porque ele tinha o conhecimento dos profetas, quando desde sua meninice a palavra de Deus diz que Jesus cresceu em sabedoria e em graça. Ele já conhecia as letras sagradas e sabia, pelo Espírito de Deus, o que ocorreria com a nação de Israel. E que aquela rejeição do Filho de Deus traria sobre a nação de Israel. E essas pessoas estavam cegas, elas não estavam entendendo e compreendendo o momento que elas viviam. E realmente diz o historiador Flávio Joséfos que foi terrível, que enegreceu os céus sobre Jerusalém, que o aperto e a angústia infligida pelos exércitos de Tito Vespasiano no ano 70 da era cristã foi algo indescritível. O que ocorreu com aquela nação, nunca se ouviu falar aperto tão feio, tão terrível que poderia ter ocorrido. E os cristãos que deram ouvido aos profetas, que deram ouvido às palavras do Senhor Jesus Cristo, eles foram embora, eles saíram da cidade de Jerusalém porque eles sabiam que a palavra de Deus iria se cumprir. Mas foram poucos. A maioria não dava crédito, estava cega, não estavam examinando as Escrituras. E aconteceu então toda essa terrível lamentação sobre o povo de Israel. O templo foi destruído, os sacerdotes foram mortos, milhares e milhares de judeus foram crucificados ali ao redor da cidade pelos soldados romanos.
E a angústia, o aperto e a fome foi tão grande que cumpriu-se a palavra do profeta Jeremias, que dizia em Lamentações: e comerás do fruto do teu próprio ventre, no aperto e na angústia que os teus inimigos te causarão. Vejam então, meus amados ouvintes, qual foi a importância que estes cristãos, ao ouvirem a palavra profética do Senhor Jesus Cristo, foi determinante entre a vida e a morte. Pois que eles fugiram de Jerusalém, crendo no que estava escrito, crendo no que ouviram do Mestre Jesus e salvaram as suas vidas. Mas os que ficaram morreram. Então é muito importante o estudo e a crença na palavra dos profetas. Por que nós estamos falando sobre isso? Qual a importância de tudo isso? Pastor João, o que o pastor pode também acrescentar aos nossos ouvintes a respeito do assunto do que estamos falando? De fato, prezados radiovintes, a importância de darmos crédito à palavra de Deus, conforme foi relatado aí pelo irmão evangelista Flávio, é de fundamental importância, porque nós temos, assim como essa passagem dos anos 70, da nossa era, a invasão de Jerusalém pelo exército romano, no comando do general Tito, também temos outros exemplos, como foi nos dias de Noé, como será na vinda do Senhor Jesus Cristo, e tudo isso, no decorrer de nossas programações, nós vamos estar aí partilhando com os amados ouvintes. Eu gostaria de fazer uma leitura num dos profetas, que traz um versículo chave, que é importante para todos nós, que está escrito no capítulo 3 do profeta Amós, no versículo 7, que diz o seguinte, prezados ouvintes: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está vendo a importância, queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, de darmos crédito à palavra, não é isto? A palavra profética, a palavra que procede da boca do Senhor. Não é verdade, evangelista? E Deus, Ele revela esta palavra profética aos seus servos, os profetas. Então, como que nós podemos ter certeza de que Deus realmente está conosco? Jesus Cristo disse no Evangelho de João as seguintes palavras, se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo e será feito. Então é necessário que as palavras do Senhor estejam em nós, e nós estejamos nele. E aqui está dizendo que Deus não fará nenhuma coisa sem que Ele revele aos seus servos, os profetas. Então, meu ouvinte, meu irmão, se você é um servo de Deus, você tem que estar preocupado em saber se os segredos de Deus estão realmente revelados para ti na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem segredos. A palavra dos profetas, diz o apóstolo Pedro, é como uma luz que alumia em lugares escuros. O futuro para nós é incerto, é como o escuro. E quem nos ilumina e quem nos mostra o que está à frente são as palavras dos profetas da Bíblia. Os profetas da Bíblia. Nós temos que tomar muito cuidado com os profetas de hoje. O Senhor Jesus Cristo, em sua palavra profética, Ele diz que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. Muitas pessoas que se auto-titularão profetas e que a sua palavra enganará a muitos. Não é poucos não, há muitos. Mas nós devemos estar com a nossa casa edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. E Deus, Ele revela os seus segredos, a sua palavra profética aos seus servos, os profetas. Então, meu querido ouvinte, veja aí a importância que tem a palavra profética na nossa vida.
E igualmente agora, na vinda do Senhor Jesus Cristo, milhões e milhões de pessoas se decepcionarão, serão frustradas porque não edificaram a sua casa na rocha. Meu ouvinte, meu irmão, você está edificando a tua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus? Nossa fé não pode estar somente alicerçada em sentimentos. Nossa fé tem que estar alicerçada na verdade da palavra de Deus. É isso aí, prezado ouvinte. Eu vou fazer mais uma leitura aqui no trecho da carta do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola. E temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, né, que é o poder de Deus, né? Então, conforme o evangelista estava explicando, a importância de darmos crédito à palavra proveniente da boca de Deus, né? Porque Deus usa o seu servo para estar anunciando a todos nós. Então, portanto, fazemos bem estar atento a esta palavra e edificando a nossa casa, né, que refere a nós sobre, né, o fundamento da palavra de Deus. Não é isso, evangelista? Sim, muito bem, muito bem. Agora, o que nós queremos realmente também ressaltar aos nossos ouvintes? Assim como nós agora citamos e mostramos, o ouvinte pode verificar que realmente isso ocorreu no ano 70 da era cristã, com a nação de Israel, com o povo judeu. É verdade esses fatos, é confirmado na história. Em qualquer bom livro de história, no livro de Flávio Joséfos, você pode certificar do que o que nós estamos falando aqui é verdade, de que houve uma grande destruição ali na nação de Israel, por volta dessa era, no ano 70 da era cristã, infligida pelo Império Romano. E ficamos agora dizendo e meditando, juntamente aos nossos ouvintes, os dias presentes que nós vivemos. O Senhor Jesus Cristo fala no livro de Mateus que agora, no tempo do fim, seria como nos dias de Noé. Seria como aconteceu nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Nos dias de Noé, a palavra de Deus nos diz que o povo comiam, bebiam, não é isso? Festejavam, se davam em casamentos, e Noé apregoando ali a palavra, né? A palavra do Criador. E a gente sabe o desfecho da história, né? Que se salvaram apenas a família de Noé, né? Não é isso? Foram 8 almas, e os animais, né? Que foram enviados por Deus, né? E adentraram aquela arca. Muitos naqueles dias achavam que Noé estava louco, né? Achavam que ele estava delirando. Mas, no entanto, prezados ouvintes, ele estava sendo usado por Deus, né? E Deus estava anunciando que traria o dilúvio sobre a terra. Então, da mesma forma, assim será na vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E bem-aventurado aqueles, né, que estejam preparados, que estejam com a sua casa edificada sobre a rocha, não é isso? Não é isso, evangelista? Muito bem, é verdade, irmão. E nós vemos, irmãos, que hoje existe muitas religiões, milhares, milhões de pessoas que se consideram crentes em Jesus Cristo, né? Mas será que somente se considerar crente, ser religioso, invocar o nome do Senhor é suficiente, é prova de que estamos preparados
para este grande acontecimento da vinda do Senhor? Será que isso é suficiente? O que a palavra de Deus, o que o próprio Senhor Jesus Cristo fala a respeito disso? No Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, o ouvinte pode conferir conosco essa passagem. Nós encontramos aqui algo muito importante. São palavras do próprio Senhor Jesus. Devemos estar atentos, devemos considerar, devemos dar um peso importante para esta palavra. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21 até o versículo de 27. Eu convido todos vocês a acompanharem essa leitura, a meditar nestas palavras do Senhor Jesus. Nós encontramos aqui o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha agora o versículo 22, meu ouvinte. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Veja então o que nós estávamos já comentando, falando a respeito neste nosso programa. A importância de que nós devemos estar fundamentados na palavra da verdade. A nossa fé não pode ser uma fé fundamentada em sentimento, fundamentada em teorias humanas que não estão de acordo com a palavra. E muitas vezes, até mesmo algumas coisas que a gente pensa que é de acordo com a Bíblia, mas quando a gente vai fazer realmente um estudo mais profundo na palavra, a gente vê que aquele ensinamento ele não harmoniza com toda a Bíblia. Nós temos que aprender de acordo com todas as Escrituras. A palavra profética ela tem que harmonizar de Gênesis a Apocalipse. Sobre essas palavras que nós estamos falando, sobre a importância das palavras do Senhor Jesus, nós queremos chamar a atenção sobre a questão do que os profetas da Bíblia falam para os últimos dias. Você está preparado? Você tem o conhecimento necessário da palavra profética para estar preparado, assim como aqueles cristãos que ouviram a palavra do Senhor Jesus e escaparam da grande invasão infligida pelo Império Romano? Imagine você agora nesta mesma situação. Então, nós queremos levar ao ouvinte o estudo da palavra profética. Nós vamos entrar em programas onde nós iremos falar sobre profecias que estão para se cumprir no Oriente Médio, sobre a cidade de Jerusalém, sobre o povo de Israel, sobre a igreja, qual vai ser a situação da igreja quando Jesus Cristo voltar, o arrebatamento, o anticristo, o Armagedon, o que significam estas palavras proféticas. É muito importante o ouvinte pensar nessas coisas. Pastor João Ananias, o que nós podemos mais acrescentar? Eu vou fazer a leitura aqui de um versículo que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 1, que traz aqui uma advertência, a cada um de nós, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então nós estamos vendo aqui um anúncio, que
está próximo o tempo, né? Ou seja, está próximo o reino dos céus, né? Ainda há pouco o irmão leu sobre isso na profecia do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, será que nós, de fato, estamos preparados? Eu acho que isso é uma preocupação que cada um de nós servos, né, do Senhor, devemos fazer atento, né, conferenciar mesmo. Temos que seguir exemplos, por exemplo, dos bereanos, não é isso, evangelista? Que foram considerados mais nobres do que os cristãos de Tessalônicas. Por quê? Porque eles, ao ouvirem o apóstolo, né, ouvirem ali o irmão Silas, né, que pregava a respeito, né, do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, do reino, né, de Deus, e eles buscavam conferir nas escrituras, né? Ali nas escrituras, conforme a gente colocou naqueles dias, que tinha uma influência muito forte, né, do grego, eles procuraram conferir nas escrituras gregas, né, que sabemos que foram transferidas, né, do hebraico por 70 judeus, né, sendo usados por Deus. Então tudo isso, irmãos, foram por providência de Deus, cumprindo também aquele versículo, né, que o Senhor Jeová jamais fará coisa alguma sem antes anunciar o seu segredo aos seus servos. Por que não dizer, né? A igreja, não é isso, evangelista? A igreja, porque a igreja, ela é composta de cada um de nós, não é isso? Que buscamos servir a Deus, né? A igreja, ela é um organismo vivo. A igreja, ela não pode ser comparada a uma simples organização, não é isso, evangelista? Mas é um organismo vivo, porque nós sabemos que o apóstolo fez ali uma comparação do corpo humano. Que coisa mais inspirada esta colocação do apóstolo, né? Gostaríamos que o evangelista comentasse algo a respeito disso, né? Da importância de estarmos aí, né, fazendo parte dessa família sagrada. Sim, a igreja não é uma corporação, não é uma empresa. A igreja é um organismo vivo, composta de verdadeiros adoradores de Deus, que adoram em espírito e em verdade. Jesus profetizou que haveriam adoradores em espírito e verdade. Então, a importância de que este organismo ele seja vivo, ele seja como o corpo humano. E o cabeça desse organismo, dessa igreja, a Bíblia diz que é Jesus Cristo. E a igreja, ela está fundamentada, ela está baseada na palavra dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra principal, o fundamento da igreja. Todas as coisas estão fundamentadas em Jesus Cristo e na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E hoje nós estamos falando sobre a importância da doutrina profética, do conhecimento da profecia. No livro de Apocalipse diz que é bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras que estão escritas neste livro. Mas quantas pessoas que leem o livro de Apocalipse e muitas vezes não entendem? Aí nós precisamos entrar naquilo que o apóstolo Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus concede e não lance em rosto. Nós vemos aí o ser humano, ele tem aquela mania de fazer um favor pra gente, alguém faz um favor pra gente, depois quando acontece alguma coisa ele joga na cara, né? Lembra que eu te fiz aquilo e tal, e até faz chantagem, né? Faz chantagem emocional. Às vezes até mesmo pessoas que se dizem cristãs partem para esse tipo de estratégia, chantagem espiritual. E nós não podemos nos deixar levar por esse tipo de coisa. Deus não faz esse tipo de coisa conosco. Ele nos concede sabedoria se nós buscarmos com fé, não duvidando, né? E é muito importante a sabedoria, é muito importante essa compreensão, mesmo porque nós estamos falando que Deus revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Jesus Cristo, ele combateu o inimigo na palavra de Deus, no poder de Deus. Assim está escrito, o inimigo tentando usar a palavra de Deus, dando um sentido errado na palavra de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo está escrito, e então o inimigo bateu em retirada. Eu gostaria de chamar a atenção também para uma leitura final, que está em Tiago capítulo 3, versículo 13 ao versículo 18.
Medite no que nós vamos ler, o que diz o apóstolo Tiago. A sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então o inimigo ele sempre quer causar confusão, ele quer destruir. É como Jesus disse, o inimigo vem para matar, destruir, causar confusão, ele vem para tirar aquela semente boa que é plantada. Se você crê na palavra do Senhor, o fruto da justiça vai crescer e vai ser exercitado em você. Final a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Caríssimos ouvintes, paz seja convosco. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa À Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.